Sua empresa cresceu, expandiu, aumentou o seu número de clientes, mas a sua marca continua sendo aquela mesma de quando você era pequenininho. Isso pode trazer uma série de problemas e a gente vai falar sobre isso hoje, depois da vinheta. Querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marcas e hoje falaremos sobre atualização de marca com base no crescimento do seu negócio. Eu odeio o termo crescimento do seu negócio. Eu vou tentar evitá-lo. O diretor da casa não é esse negócio. É sobre o crescimento da sua empresa. Então, se a sua marca está desatualizada com relação ao crescimento da sua empresa, isso pode ser um grande problema. Afinal, pode ser que seus clientes estejam percebendo que a sua empresa é menor do que ela de fato é. Pode ser que eles não estejam percebendo a capacidade de entrega que você tem ou a entrega de valor que você tem por conta de uma marca defasada, seja em termos estratégicos, seja em termos de expressão. Sim, nesse caso, às vezes a estratégia tá ok, mas o que falta é um refinamento visual. Sabe por que isso acontece? Porque é muito comum que quando você está começando uma empresa, você faça um investimento muito pequeno na sua identidade visual. Porque o investimento pequeno é o que você tem. Só que você precisa de um logo, de uma paleta de cores, de alguma coisa, e aí você vai acabar direcionando esse investimento pequeno e você vai pegar uma pequena parte do pequeno investimento que você tem para fazer um projeto de identidade visual, que geralmente vai ser só um logo, uma paleta de cor, uma tipografia, não vai ser muito expansivo, mas que vai resolver o problema para o momento. E tá tudo bem, faz parte do jogo, mas a empresa cresce, as suas demandas crescem, os seus clientes crescem e o negócio começa a ficar desalinhado, começa a não fazer muito sentido. Então, esse é o nosso principal tema de hoje. Então, o que pode acontecer? Quais são alguns sinais de que está acontecendo isso, na verdade? Acho que o primeiro grande sinal é: ao longo do tempo, conforme a sua empresa foi evoluindo, você fez mudanças no modelo de negócio, no seu perfil de público, na própria entrega que você fez, porque você foi ficando melhor, você foi tendo mais verba, podendo fazer mais investimento e essa entrega se tornou melhor, seja qual for o viés de melhoria, pode ser por otimização, por agilidade, por qualidade propriamente dita, mas isso mudou. E quando essas coisas mudam, uma marca que não se atualiza não vai acompanhar isso em termos de discurso. Então percebe, mudou o público, mas eu estou com o mesmo discurso de antes. Mudou o perfil de cliente o perfil de produto que eu entrego, mas é a mesma coisa. Mudou o meu objetivo de negócio, porque eu fui amadurecendo com o tempo e eu percebi que aquele objetivo anterior não fazia tanto sentido, mas a minha marca continua a mesma. Então isso é um caso onde é preciso fazer uma atualização estratégica, onde a gente vai pensar num reposicionamento de marca para alinhar discurso e modelo de negócio, produto, perfil de público, a gente vai alinhar essas coisas. Um outro motivo, uma outra coisa que você pode acabar percebendo é justamente a questão estética. Um outro sinal é o sinal estético. Qual que é o sinal estético? A tua marca, por exemplo, não se adequa muito bem aos pontos de contato que você tem. E aí você tem que ficar fazendo um monte de puxadinho. Porque quando você fez lá a sua marca com o designer que você contratou ou com a agência que você contratou no primeiro momento, por ser um projeto de verba mais curta, eles fizeram um logo, te deram uma tipografia e uma paletinha de cores. Só que eles não pensaram onde esse logo poderia ser aplicado, até porque naquele momento você ia ter um perfil do Instagram, um uniforme, às vezes um fardamento e cartão de visita, material impresso básico. Hoje você precisa colocar o teu logo no carro, fazer um adesivamento de frota, fazer um adesivamento de caminhão, fazer um stencil que só tem uma cor. E o logo não foi pensado para isso. Isso é muito comum. Isso é bastante comum mesmo. Então, esse também é um cenário onde você vai perceber um desalinhamento visual, estético, que pode gerar a necessidade, na verdade já está gerando uma necessidade de um redesign de identidade visual.
Mas, de novo, por que gera essa identidade, essa necessidade? Porque a marca cresceu, porque a marca evoluiu, os produtos mudaram, a estrutura do negócio mudou e, portanto, aquela identidade que no começo atendia ali para o Instagram, para o e-mail, tal, não atende mais. Já não funciona tão bem nos pontos de contato que a marca tem. Então esse é um momento também muito importante para fazer essa revitalização. O que isso pode gerar de impacto negativo para o seu negócio? E aqui eu vou focar na questão estratégica, porque a questão visual a gente meio que já sabe, né? Uma marca que não se adequa bem num ponto de contato, ela não vai funcionar legal, ela vai parecer estranha, ela vai depreciar o valor, enfim, essas coisas a gente já sabe. Mas quando a gente fala de, por exemplo, estratégia, a gente tem problemas que, na minha concepção, são mais delicados. Como, por exemplo, você fez o seu projeto lá no começo, você definiu o seu discurso, você começou a trabalhar esse discurso e você definiu quem eram os seus concorrentes, por exemplo, naquele momento, para definir o seu discurso. Hoje esses concorrentes mudaram, porque você mudou de patamar. Você mudou de lugar dentro da hierarquia do segmento onde você está, você saiu daqui e chegou aqui, só que você ainda está com aquele mesmo discurso de pequeno. Então você não sabe muito bem quem são seus concorrentes e o teu cliente não sabe muito bem quem é você. Ele provavelmente está te comparando com concorrentes que estão abaixo de você, com os quais muitas vezes talvez você nem deveria estar concorrendo mais. Só que o teu cliente olha para você como uma empresa pequena ainda. E isso é muito problemático. Quando você já é uma empresa média para grande e o teu cliente te olha como uma micro ou pequena, isso é extremamente problemático, porque afeta na capacidade, na tua capacidade de gerar confiança nele. Empresas menores tendem a gerar menos confiança. Não vou entrar nos porquês aqui se eu acho isso certo ou errado, mas é uma realidade, principalmente no mercado B2B, que é onde a gente tem a nossa maior atuação. O que mais que pode acontecer? Você pode ter maior dificuldade de precificar corretamente os seus produtos. Afinal, de novo, uma percepção de marca pequena vai gerar o quê? Produtos com uma expectativa de preço baixo. Uma expectativa de preço baixo no seu produto. E aí os teus custos aumentaram, você fez mais investimento, só que ao mesmo tempo você não consegue botar o preço certo no produto. Você não consegue botar o mesmo preço, o preço que deveria ser cobrado. Por quê? Porque o teu cliente te entende como uma marca pequena que não faz esse tanto de investimento, que não está nesse momento. E aí você tem uma certa problemática aí, porque você de novo, não está comunicando aquilo que você é, você está comunicando o que você era. E antigamente talvez você pudesse praticar preços mais baixos, mas hoje você não pode, porque a sua estrutura é diferente. Então isso também é uma questão muito importante. E uma outra que eu acho ao mesmo tempo delicada e muito problemática é a sensação de amadorismo. O que acontece? De novo, a gente vai para a realidade aqui, não vou ficar falando de mundo ideal. 90% das marcas, quando nascem com um loginho feito pelo carinha do marketing, ou pelo cara do TI, ou por um designer freela que cobra baratinho, lá do Workana, do 99 Designs, hoje em dia logos até feitos no ChatGPT, né, ali no... Como que é o nome do que gera imagens? Você lembra? Que faz os loginhos lá, que faz os gráficos, faz o negócio. Midjourney. Então vai ter um logo ali gerado pelo Midjourney, porque você paga $20 numa inscrição, dá 100 conto, faz lá o teu logo, paleta de cor, tipografia, ele te entrega aquilo e você começa a usar. Isso é um problema? Sim, isso tem as suas problemáticas, não há demérito nenhum no designer lá do 99 Designers, do 99 Designs, do Workana, do freela que cobra baratinho, tem mercado para todo mundo, mas conforme a empresa cresce, aquele projeto, talvez esse designer mesmo, do Workana, do 99 Freelas, ele seja, geralmente falo por experiência própria, já passei por esse momento de estar nessas plataformas, ele é um cara mais inexperiente, é um cara que está começando a sua carreira, que ele precisa de volume, fazer portfólio e tal, e ele está disposto a fazer projetos mais baratos. Mas justamente essa falta de experiência é o que não é compatível com a sua empresa quando ela cresce.
Então, quando a tua empresa cresce, você precisa de uma equipe, de um designer que seja, não precisa ser uma baita de uma equipe, pode ser um bom designer para fazer a tua identidade visual. Um designer experiente, que vai te cobrar mais caro, porque ele é experiente, é um cara sênior, que vai trazer ali uma certa bagagem teórica, uma certa bagagem conceitual, uma preocupação com a aplicação dessa identidade visual, com as suas variações, que o cara iniciante muitas vezes não vai ter, ou que ele não vai ter tempo de colocar, porque ele cobrou R$1.000 no projeto, porque ele cobrou 500, 300, 250 reais no projeto, e ele não vai te entregar um projeto super complexo. É até incompatível com o que está se investindo pedir esse tipo de coisa. Então, e essa sensação de amadorismo vem por isso, porque é uma empresa, vamos supor aqui, é uma empresa que fatura centenas de milhares de reais, está faturando 100, 200, 300, 500, 900 mil reais por mês e tá com um logo lá, com uma identidade visual de 200 conto, com um discurso que foi feito pelo dono da empresa ainda, que sempre funcionou, mas que precisa evoluir, dar o próximo passo. Tá atrasado esse próximo passo? Talvez esteja, mas antes tarde do que ainda mais tarde. Então esse é o grande ponto. Aqui é uma questão, é um impacto muito grande e essa sensação de amadorismo vai te afastar do quê? De clientes maiores. De novo, se a gente vai falando do B2B, essa impressão de amadorismo vai te afastar dos maiores clientes que, ao passo que você se torna maior, você quer esses clientes maiores. Então fica muito difícil alcançar eles quando eles olham para a tua marca, quando eles veem o teu discurso e percebem traços de amadorismo ali. Aí o negócio fica realmente muito difícil e a gente está falando aqui. Todos esses impactos, perda de competitividade, dificuldade em justificar preço, sensação de amadorismo, tudo isso vai impactar no quê? Vai impactar no seu faturamento e principalmente no teu lucro, na lucratividade do teu negócio. Por quê? Porque para fechar o contrato com a grande empresa, você vai ter que fazer um preço baixo por um período trial para justificar aquilo que você tem como entregar e depois tentar cobrar mais caro. A mesma coisa vai acontecer em todos os outros cenários. Você não vai nunca conseguir cobrar de cara aquilo que é o justo pelo seu produto. E aí, como que eu atualizo uma marca sem perder a confiança que eu já construí? Porque isso também é importante. A tua empresa, se ela se tornou média, se ela se tornou grande, ela tem uma trajetória e ela trilhou um caminho para chegar nesse lugar, ela foi evoluindo. Então, como é que faz para não perder isso? Como é que faz para simplesmente não vir do zero e querer mudar tudo? O grande ponto é esse, não vir do zero e querer mudar tudo. Respeitar a história da marca. Seja em questões estratégicas, usando dessa história, transformando ela numa narrativa, seja usando os diferenciais e trazendo a mudança de diferenciais ao longo do tempo dentro da estrutura narrativa, falando dessas novidades e como elas justificam esse novo momento do negócio, em termos de identidade visual, respeitando na medida do possível aquilo que foi construído. Então a gente sempre tenta, quando a gente fala de empresas que foram crescendo e se atualizando, em eventualmente manter um padrão de cores, manter um traço da identidade atual, manter alguma coisa, uma conexão com a identidade atual, justamente para não gerar essa sensação de ruptura. Será que a empresa foi comprada, mudou tudo, tal? Não. Nós só estamos nos colocando no lugar adequado para o nosso tamanho, para o nosso porte, para aquilo que a gente pode entregar. É isso. Não é não é reinventar a roda, é simplesmente nos adequarmos a esse novo momento, inclusive pensando eventualmente, caso seja aplicável, num processo de transição para fazer essa mudança, principalmente estética. A mudança discursiva, ela já vai ser naturalmente mais lenta de ser percebida, mas a mudança estética, você pode fazer ela gradativamente para que ela seja percebida de uma maneira mais suave e ela não gere essa sensação de ruptura. Então é o seguinte, se você percebe que a marca da sua empresa hoje já não comunica mais o teu porte, aquilo que você pode entregar, aquilo que você pode fazer pelos seus clientes e você está enfrentando essas dificuldades que eu citei no vídeo, entre em contato com a gente,
que a gente pode rodar um diagnóstico completo com a tua marca e entender: será que é isso mesmo? Será que o problema é esse mesmo? O cliente não nos percebe do tamanho que somos? E aí, nesse caso, a gente pode encaminhar você para um processo de reposicionamento de marca, seja com a gente, seja com outra consultoria. O objetivo é colocar a tua marca no lugar que ela efetivamente merece e deve estar. Beleza? Então, eu aguardo o seu contato e caso você não entre em contato, eu aguardarei de novo. Continuarei aguardando. Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo e que a gente possa se ver num outro momento. Até lá!